Está entrando no ar. Encontro com a Justiça. Com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes queridos da Rádio Família 104.5 FM. Bom dia, ouvintes da Rádio Tocantins de Palmas, queridos ouvintes de Palmas, o nosso bom dia. Aqui o Rio de Janeiro está com tempo nublado, não é? Cariocas não gostam de dias nublados. Tomara que aí em Tocantins esteja sempre aquele sol maravilhoso de Tocantins. Nossos ouvintes já podem começar a fazer suas perguntas, porque hoje nós vamos falar do tema que é o tema dessa rádio. Vamos falar de família, vamos falar de paternidade afetiva, biológica, e os ouvintes podem participar através dos telefones 30790952, 30790938. E olha, quem quiser acompanhar o programa ao vivo, liga aí, fique ligadinho no site www.redejuridicatv.com.br e você vai ver ao vivo e a cores o nosso programa de hoje, Encontro com a Justiça. E atenção, sempre um alerta aos pais, às mães: entrega de filho menor à pessoa inidônea é crime. O artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que entregar filho menor de 18 anos à pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo, olha lá, a pena é de 1 ano a 2 anos de detenção. E a pena pode ser, segundo o parágrafo 1º, de 1 a 4 anos, se o agente que pratica esse delito para obter lucro ou se o menor é enviado para o exterior. E ainda, incorre também na pena do parágrafo anterior quem, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a efetivação do ato destinado ao envio de menor para o exterior com o fito de obter lucro. Nossos convidados de hoje são a doutora Silvana Monte, advogada da Associação Nacional de Apoio à Adoção, e a psicóloga Solange Diuana, fundadora do Café com Adoção. E para acompanhar o nosso programa, nós trouxemos diretamente de Paris uma convidada muito especial, a jovem Lohana Shen, que trabalha com um programa extraordinário de espalhar os direitos humanos no mundo. A Lohana é uma jovem brasileira que foi adotada também por uma cidadã fantástica francesa, Françoise Shen, e é essa cidadã que espalha os direitos humanos pelo mundo. Ainda apresentando o nosso programa, nossos tradicionais apresentadores, o desembargador, como assim prefere chamar o desembargador Antônio Carlos Esteves, desembargador João Batista Damasceno, o desembargador Rogério de Oliveira. E hoje tudo pode ser dito neste programa, porque aqui a liberdade de expressão e de informação, que está no artigo 19 da Convenção Internacional do Direito do Homem, é respeitada. Aqui, neste microfone, nesta Rádio Família, toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência de quem quer que seja, viu, presidente, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Artigo 19 da Convenção dos Direitos Humanos. Muito bom dia, desembargador Damasceno, para o senhor saudar nossos ouvintes e nossos convidados. Bom dia. Bom dia, desembargador Ciro Darlan. Vocês estão antecipando esse tratamento. Eu ainda sou o 20º juiz da lista de antiguidade da primeira instância. Já está entrando naquelas pré-listas? Não, eu não componho as pré-listas e serei promovido por antiguidade daqui a 1 ano e meio, daqui a uns 2 anos, né? Sem pedir favores e sem prestar favores, porque não se pode fazer favor com direito alheio. Mas é um prazer muito grande estar aqui, desembargador Ciro Darlan. É uma maravilha ouvi-lo lendo o artigo 19
da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos do Homem, que trata da liberdade de expressão. E é isso que nós estamos aqui exercitando e fazendo valer, né, já que um direito desse não pode ser letra morta na Constituição. É um prazer muito grande estar aqui com a doutora Silvana, com a doutora Solange, com a Lohana Shen, né, o Eduardo Ciro, né, está nos falando aqui dessa difusão da cultura, né, dos direitos humanos pelo mundo, né, de que você está participando, né? É muito importante isso. Meu companheiro Rogério, desembargador Rogério, desembargador Torres, né? Vamos continuar o nosso programa, né, com os ouvintes da Rádio Família, né, e da Rádio Tocantins, né? Vamos continuar aqui discutir esse tema, né, da adoção. Doutor Rogério, meu cordial bom dia, muito bem-vindo mais uma vez aqui juntos, aqui e sempre. Meu amigo Ciro, meu líder Ciro, meu companheiro de luta no tribunal e fora do tribunal. Assim, é com muita satisfação que você leu aí essa declaração e que o Poder Judiciário é o bastião, o garantidor das liberdades do ser humano. Esse programa, semana passada, nós falamos do sistema penitenciário, sistema guardião, e hoje vamos falar da criança. Nós fechamos um ciclo todo e graças a você, com seu amplitude de conhecimento, de relacionamento e de preocupação pelo ser humano. Então, é um prazer que nós hoje recebemos aqui nossos convidados ilustres, convidado internacional, né, e vamos ver que nós podemos colaborar com a difusão dessa liberdade de atuação, de pensamento e de ação do Poder Judiciário. Desembargador Esteves, bom dia, nosso professor, nosso equilíbrio, nosso mestre equilíbrio. Muito bom dia a todos, em especial aos senhores ouvintes. São tantos os erros e enganos sobre a criança, vítimas da ignorância, que nas minhas lutas e andanças mal consigo quartel ou instância para debelar. Se você pudesse me ver, me entender, me ouvir, talvez você pudesse se ver, ouvir e entender. Eu sou você apenas antes. O desembargador Esteves sempre faz uma poesia em cada programa, e essa poesia o ouvinte pode acompanhar e copiar na nossa fanpage Encontro com a Justiça. Estará sempre lá, como as anteriores já se encontram lá, viu, desembargador Esteves? Doutora Silvana Monte, ANGAAD, o que é isso? Que associação é essa? Para que se presta? Qual é a finalidade dela? E meu cordial bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, desembargador. Obrigado por esse maravilhoso convite, pela companhia excelente que temos hoje nessa manhã. A ANGAAD é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, que há mais de 20 anos reúne voluntários apaixonados pela causa da adoção nesse trabalho maravilhoso de formação de habilitandos para o exercício da parentalidade responsável de filhos que vêm pelo amor, pelo carinho e pelo afeto. A ANGAAD hoje reúne mais de 120 grupos de apoio à adoção espalhados de norte a sul desse país. O trabalho é totalmente voluntário, como já dito, e reúne pais e mães por adoção, psicólogos, assistentes sociais, juízes, promotores de justiça, todos envoltos nesse lindo trabalho. Em apoio, inclusive, ao judiciário, que até o momento não se apresentou com pernas suficientes para abarcar o trabalho que deveria ter abarcado desde o início do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que fazem esses grupos? Eles auxiliam, orientam os candidatos à adoção, eles dão algum apoio psicológico? Qual é o trabalho desses grupos de adoção? O trabalho, na realidade, é o de formação. É o de trazer a realidade da parentalidade socioafetiva, não só apenas no que ela pode se revestir de beleza, né? Não é só a acolhida da criança, mas também o que se enfrenta numa adoção tardia. Então, na realidade, a gente trabalha a verdade da adoção, que é sempre voltada ao atendimento do melhor interesse da criança e da sua aceitação e inclusão naquela família, que deixa de ser a última opção, mas a única opção que aquela criança ou adolescente que foi alijado da convivência familiar e comunitária por N questões que não nos cabe agora tratar uma a uma, que vem do abuso, do abandono, da exploração. Então, aquela criança
criança é acolhida, mas ela é acolhida com o seu passado, com o seu histórico de vida. E a gente tenta, nesse trabalho que realizamos nesses 20 anos, justamente formar esse pai, essa mãe, para que acolham essas crianças dentro das suas especificidades, ou seja, não são crianças idealizadas, não são os bebês perfeitos, não é exatamente o que se sonha, mas o que é real. A gente trabalha a inserção da criança real na família, real, que também é real. Exatamente. Silvana, eu queria até perguntar, porque hoje nós temos os casais homossexuais, né, tanto homo quanto lésbicos, etc. Esse grupo também apoia esse tipo de casal, ou só o heterossexual? Não, a gente apoia a criança. E a criança sendo acolhida por uma família que tenha condições socioeconômicas e emocionais, independentemente da orientação sexual desse casal ou dessa pessoa, já que a pessoa com identidade de gênero diferenciada, ou seja, o homoafetivo, também pode adotar da mesma forma que um heterossexual. Então, o que nós apoiamos é a criança. E os ouvintes que ligarem para cá para participar do nosso programa poderão receber por sorteio o livro A Nova Lei de Adoção e Causos, da minha autoria, e também o gibi Cartilha da Justiça, onde você pode conhecer a justiça de uma forma lúdica, assim como o gibi Cidadania Brasilzinho. E os ouvintes que ligarem para os telefones 3079-0952, 3079-0938 poderão concorrer a esses livros. Doutora Solange, a senhora é psicóloga e fundadora do Café com Adoção. Qual é a finalidade desse Café com Adoção? Por que ele foi criado e como ele foi criado? A senhora podia falar um pouquinho do Café com Adoção? Bom dia. Muito obrigada pelo convite, pela participação aqui com pessoas tão engajadas, né, nessa questão do direito da criança. E o Café com Adoção, Patrícia Glicério, que também é psicóloga na Vara da Infância, e eu montamos a partir de uma demanda que a gente percebeu nas pessoas que adotavam, que quando voltavam ao judiciário, voltavam via de regra com um problema, né? Então a gente tentou ver como que a gente poderia prevenir que as adoções fossem bem-sucedidas e que essas questões fossem trabalhadas, discutidas, refletidas antes de surgir um problema, né? E a gente percebeu que as pessoas gostavam muito de voltar à Vara da Infância para apresentarem seus filhos, para mostrarem fotos, para mostrar o desenvolvimento da criança, não só porque estão obrigados por um processo a estar aqui, né? Eles estão vindo voluntariamente conversar sobre o desenvolvimento dos filhos, e aí a gente aproveitava para fazer um trabalho no grupo preventivo e reflexivo para que questões que pudessem surgir no desenvolvimento dessa criança pudessem ser pensadas e abordadas de uma forma antes, né, de se fazer o problema. Então a gente acredita que o grupo tem um caráter preventivo e reflexivo acerca da filiação de um modo geral. Muitos pais que são pais adotivos e biológicos, eles dizem, todos os pais deveriam participar de grupos como esse, de trocas de experiência, para que pudessem, né, lidar com os seus filhos que a cada momento apresentam, né, fases e dificuldades diferentes, né, de uma forma mais leve, mais flexível, mais natural. A senhora falou várias vezes de problema. Que tipos de problema que ocorrem com mais frequência numa adoção? Olha, dos mais simples aos mais complexos. Por exemplo, a gente percebe que os pais adotivos muitas vezes têm um pouco mais de dificuldade de colocar limites para os seus filhos do que os pais biológicos, né? Às vezes eles acreditam que aquela criança já sofreu tanto, como que eu vou, né, privá-lo de um desejo? Então acabam super protegendo, super dando, né, de bens materiais, até amor, carinho. Crianças que dormem no meio do papai e da mamãe, porque, ai, tadinho, já ficou no abrigo um tempo, já
né, sofreu algum tipo de abandono, rejeição, maus tratos, então vou aqui acolher. Então, essas coisas que não são positivas para o desenvolvimento da criança acabam se tornando, em algum momento, um sintoma, né? Ciro, nós estamos ouvindo aqui a teoria da adoção. Terapia do depois antecipada. Mas a senhora tem toda a razão, doutora Solange. Eu tenho um irmão adotivo, adoção brasileira. Meus pais adotaram, registraram, né, como filho, né, aquela forma que se adotava no interior, né, antigamente. E essa questão aparecia, né? E muito recentemente, meu irmão hoje está com 53 anos, eu estou com 51, ele falou isso para mim. Agora, coisa de 6 meses, ele falou assim: quando a gente é adotado, a gente é muito mais amado do que a gente ama. Como é que é isso? Assim, porque eu era muito bem tratado e eu fui escolhido para viver nessa nossa família. Né? Sentia dessa forma. Eu fui escolhido para viver nessa família. Não fui eu que escolhi. Né? E eu achei tão interessante isso, que a gente fala disso, né? E há 6 meses ele falou isso, né? De que ele recebeu mais do que deu, porque ele que foi escolhido, né? E eu tinha essa percepção mesmo, né? De que vem para a família, é acolhido, e é acolhido porque é escolhido, porque, né? Os outros biológicos não, os outros já eram da família, né? Agora, esse que vem por adoção, né? Ele recebe a proteção especial, recebe um carinho especial. Ele sabia desde sempre da sua condição? Desde sempre. Porque uma outra questão também que se apresenta é a dificuldade que os pais têm muitas vezes de contar para os próprios filhos que eles vieram de uma outra forma, né? Muitos pais acreditam que se contarem para o filho vão fazer o filho sofrer e quebra um pouco esse encanto de que é meu filho. E às vezes é irreversível, porque a situação ganha uma tal profundidade, uma tal magnitude que o revelar pode trazer à tona a mentira ou o silêncio que não deveria ter sido. Doutora Silvana, quem pode procurar os grupos de adoção? É preciso que já tenha adotado, esteja desejando adotar? Quem são as pessoas que podem buscar apoio dos grupos de adoção? É interessante essa pergunta, justamente no momento que a gente está tentando alterar essa estruturação dos grupos de apoio à adoção. Há cerca de 2 anos nós fomos convidados pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para tratar do protocolo de adoção, que seria um trabalho a ser realizado por todos os grupos de apoio à adoção de norte a sul. Infelizmente o trabalho não foi adiante por falta de empenho do próprio governo federal, que era o, digamos assim, o idealizador da história. Mas nós, no nosso trabalho de formiguinha voluntário... O governo atrapalha sempre, né? A coisa não anda, né? Infelizmente não consegue andar. Nos convidaram, fomos até Brasília, tivemos uma reunião de mais de 8 horas, representantes de todas as regiões, fizemos um protocolo lindo com 8 reuniões abordando todos os temas que nós entendíamos interessantes e necessários dentro da diversidade cultural que nós temos nesse país continente. Fizemos um trabalho maravilhoso e o trabalho morreu. Infelizmente, mas eu guardei os arquivos e estou tentando, nesse momento, junto com a ANGAAD, ressuscitar. Então, o que é que a gente faz? A gente trabalha a pré-adoção, que, digamos assim, seja o pré-natal da adoção para aquelas pessoas que buscam a habilitação. Nós trabalhamos a reflexão do que é a adoção, né, tratando dos problemas, das felicidades, de tudo que está envolvido. E nós estamos trabalhando há 7 meses aqui no Rio de Janeiro, especificamente, no Instituto Metodista Bennett, o pós-natal da adoção, onde nós acolhemos todos os casais e os filhos desses casais, ou das pessoas solteiras também, que chegaram pela adoção no início da guarda provisória. Porque todo o processo é um processo de nascimento, seja da criança maior, seja do bebê recém-nascido, porque o recém-nascido ele chega de repente na sua mão. Agora, assim, nós aqui somos o Poder Judiciário, nós representamos o Poder Judiciário aqui nesse lado da mesa aqui. Agora, ele tem dado apoio, ele dá resposta que a sociedade precisa nesse caso da adoção, nesse ponto da adoção? Ou ele é lento também, é um processo demorado, demanda tempo, é burocrático? Entendo eu, na militância de 18 anos na Vara da Infância e Juventude, né, e
Passei por um processo de habilitação, que na minha época não foi tão longo. Passei por uma adoção. Era para o Ciro Darlan? O doutor Ciro Ela tem um filho comigo. Exatamente. Eu fiquei vermelha agora, mas é exatamente isso. Eu não posso perder essa oportunidade. O Ciro tem essa história. Ele tem filhos. Sim. E muito recentemente, naquele acampamento da Oi Telemar, que as pessoas foram lá para o pátio da igreja, uma moça, já é uma moça, adolescente, ela virou para ele e falou assim: eu já fui menina do Ciro. Né? Eu falei assim, como é que é isso? Eu era moradora de rua e ele me abrigou, ele me protegeu, etc. Hoje eu estou aqui lutando pela minha casa própria, etc. E aí quando eu cheguei, Ciro, olha, tem 2 meninas ali que estão dizendo que já foram suas meninas, né? E é interessante que é essa adoção, né? Também faz, a ponto de duas falei moças. Que nome de fórum tem que ser Ciro Darlan, já falei isso. As moças disseram isso, né? Eu já fui menina do Ciro. Mas, Silvana, essa pergunta que fez o desembargador Rogério é muito interessante. Com certeza. O que é que o judiciário tem ajudado, atrapalhado? Então, que problemas tem tido aí na adoção? Vamos lá, vamos voltar ao doutor Ciro. O meu processo de adoção demorou entre o dia que eu dei entrada ao dia que saiu a sentença, 4 meses. Com cumprimento Metade de uma gestação. Com um cumprimento de carta precatória no Nordeste. Ida e volta. Eu hoje acompanho processos há 6 anos. Alguns estão... Durando 6 anos? 6 anos. Eu tenho um processo no STF há 4 anos. O procedimento está absolutamente burocrático, travado, demorado. Não só por conta dos magistrados, mas por conta da falta de infraestrutura que deve ser promovida pelas presidências dos tribunais. Ou seja, nós precisamos ter assistentes sociais e psicólogos em número suficiente para atender a demanda da população. Mas ela está muito preocupada em representar contra quem fala alguma coisa. Mas continue, desculpe. Então, os estudos demoram. Uma habilitação hoje demora muito. Uma adoção demora mais ainda. E entendo eu que os estudos são muito rápidos. Eles deveriam ser mais profundos, Exato. mais personalizados, como os são no exterior, por exemplo. Eu hoje faço parte da CEJAI, que é a Comissão Estadual Judiciária da Adoção Internacional, como representante da OAB. E os estudos que nos chegam, notadamente da Itália, são estudos muito mais profundos e realizados em muito mais tempo do que os realizados no Brasil. E eu não reputo essa falta de profundidade nos nossos estudos aos psicólogos e assistentes sociais, não. Eu reputo a falta de profissionais. Nós não temos nunca profissionais suficientes. Tá? Tanto em psicologia como em serviço social, mesmo depois do provimento 36 do CNJ, que obriga praticamente a contratação. Aí nós caímos na lei de responsabilidade fiscal e isso se torna uma bola de neve sem fim. É uma questão de prioridade, né, dos recursos, né? Onde vão aplicar esses prioridades? Vamos contratar o quê? Policial? Vai contratar psicólogo para adoção? Exatamente. Ou construir prédio, né? Exatamente. E uma outra questão, nós não temos juízes vocacionados. Esse, para mim, é um grande problema. Nós precisamos de magistrados vocacionados e que saibam o que é o ECA. Porque as pessoas sequer sabem o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque além de não ser matéria obrigatória nos cursos de direito, que isso é o outro trabalho que a ANGAD tenta fazer, não só junto à OAB Federal, mas também junto ao Ministério da Educação, é que seja matéria obrigatória. Não só em termos de conhecimento do ECA propriamente dito, mas também conhecimento do processo, que é diferente, os prazos são diferenciados. Entender o processo é diferente. Exatamente. Doutora Silvana, a Vivian de Santa Cruz, nosso ouvinte, obrigado Vivian, você já ganhou aqui o nosso livro A Nova Adoção e Causa. Ela pergunta assim, por que é tão difícil adotar uma criança? O que precisa fazer para conseguir adotar uma criança? É difícil adotar uma criança porque nós temos um prazo na lei para a destituição do poder familiar que é de 120 dias e que não é cumprido em local algum, a não ser Pernambuco. Então, por que Pernambuco consegue cumprir e o restante do Brasil não? A partir de quando Pernambuco mantém este grau de eficiência? A senhora pode dizer? Olha, acredito que há uns 3 anos, com a coordenação do desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo, que cumpre os 120 dias. É por isso que eu ia perguntar, por causa do Figueiredo e por causa da nossa perda política do campus, porque sem o apoio
do governo, não seria possível. Presto a minha homenagem a Pernambuco através deste pequeno item. Parece pequeno, mas é muito grande, ao campus que nos deixou de uma forma tão trágica. E Gerson lá de Pavuna, Gerson, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Ela quer saber, se uma mãe biológica, olha, importante essa pergunta, muito interessante, se uma mãe biológica quiser dar o filho para a adoção, pois não tem condições de criar, está cometendo algum crime? Interessante. Muito pelo contrário. Ela não está cometendo crime nenhum desde que ela procure a vara da infância e da juventude, que mais uma vez não se encontra aparelhada para receber essa mãe que quer entregar essa filha ou esse filho em adoção. É preciso ter um sistema de acolhida, uma psicóloga e um assistente social com tempo e disponibilidade afetiva, inclusive, para receber essa mulher que quer dar essa criança, sem criminalizá-la, porque não é crime algum, muito pelo contrário. Crime é o abandono do incapaz. É um ato de amor. Se você não tem condições de dar ao seu filho o carinho que ele precisa e também o apoio para o seu crescimento com dignidade, você pode sim entregá-lo para que um casal previamente habilitado e que já passou por todos os estudos o acolha como filho, colocando no lugar de filho e fazendo crescer como cidadão. Apenas para um lembrete, a quem quiser saber o que é a dor de ter que entregar o filho para que haja sobrevivência, assistam ao filme A Escolha de Sofia. E um outro filme, já que você falou de filme, é Um Herói do Nosso Tempo, em que a mãe biológica tenta explicar para o filho o quanto a mãe biológica o amou ao entregá-lo para adoção, porque na situação que ele vivia, ele morreria, né? Ele não sobreviveria onde estava. Né? E ela falou assim, olha, ela te amou tanto, né, que te possibilitou, né, você viesse a ser adotado por Doutora Solange, a Maria Cristina, lá de Vigário Geral, ela diz o seguinte, ela tem uma neta que é criada pela mãe, a mãe não cuida dela direito, o pai, que é o filho da Maria Cristina, que está fazendo a pergunta, cumpre com todas as obrigações, paga pensão e está sempre presente. A criança está sempre doente e mal cuidada. O que ela pode fazer como avó paterna? Interessante a pergunta, né? Eu não entendi se ela já cuida do neto ou não. Quem cuida é a mãe. Mas aí, então, num processo de alienação parental, a avó está querendo levar a filha e aí anuncia que a mãe não cuida bem, essas coisas que a justiça está cansada de ver aí. A senhora, como psicóloga, como vê essa questão dessa disputa entre a avó e a mãe, esse litígio que há entre os adultos que acabam usando a criança como instrumento de vingança? Como é que a senhora, psicóloga, analisa isso e que consequências isso traz para a criança? Eu acho que ela já apresentou as consequências, né? Essa criança vive doente, então a criança fala através do sintoma. Essa doença dessa criança provavelmente está refletindo a violência que ela está sofrendo familiar, porque certamente um fica falando mal do outro e descuidando da criança, porque a criança não tem culpa se os pais se separaram, né? Eu costumo dizer que quando os pais se separam, a criança ganha um passaporte de dupla nacionalidade. Se esses países forem aliados, parceiros na educação dessa criança, essa criança vai poder entrar e sair desses países e ser bem cuidada nesses países, bem recebida, né? E crescer nos dois países, independentemente, né, de um ficar falando mal do outro. Agora, se esses países forem inimigos, aonde ela estiver, ela vai ser uma traidora. Então, ela vai se sentir mal, ela vai se sentir, né, dividida, né? Talvez num conflito de lealdade com o outro. E aí a única forma que ela encontra quando não tem uma verbalização ainda, né, capaz de comunicar, é apresentando sintomas. E às vezes dificuldades na escola também. Covardia com a criança. É uma covardia com a criança, né? Quem recolhe depois? Ela tem o direito de ter pai, de mãe, de ser protegida, né? E a obrigação é dos adultos. Os adultos é que são responsáveis, que precisam se trabalhar. Talvez essa mãe também precise de um atendimento psicoterápico para lidar com esse luto dessa separação e não colocar o filho no lugar dessa arma para atingir o ex-companheiro. E aí, seguindo, nós estamos falando hoje na Rádio Família sobre família, paternidade afetiva e biológica. E nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio uma figura muito querida,
uma jovem brasileira e francesa que foi adotada, que tem a experiência da adoção, e eu queria ouvir a Lohana Shen. Lohana, você qual é a sua experiência com a adoção? Uma adoção belíssima, uma adoção internacional, uma adoção em que você se transformou cidadã do mundo, cidadã com dupla nacionalidade, e em que você tem a sua família adotiva, a sua mãe, e tem a sua família biológica. E como é que é essa relação, Lohana? Bom dia, Lohana, seja bem-vinda. Olá, bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer ao senhor Darlan, porque é graças ao senhor, que juiz na minha época, que eu sou adotada pela Françoise Shen. E eu fui adotada com 7 anos, então sempre soube que eu tinha uma família biológica e uma família adotiva. Então, é por isso que eu gostaria de agradecer a vocês, porque é maravilhoso e é muito difícil ser adotada. É uma experiência incrível, porque eu conheci uma nova família, tenho uma nova vida, novas oportunidades. Mas eu também tô com muita saudade sempre da minha família biológica, das minhas irmãs, das minhas avós. E é essencial para uma pessoa, um ser humano, saber a verdade, a realidade, quem a gente é, porque eu não sou uma pessoa só. Eu sou brasileira, belga, tenho 2 mães, 2 famílias. É complicado, então, de vez em quando, a gente precisa de ajuda e de suporte também. Eu não sou sozinha nessa situação, tem muitas crianças assim. E tem muitas pessoas que precisam saber que uma adoção não é uma adoção de uma criança unicamente, é uma adoção que vem das 2 partes. A criança também tem que adotar a mãe e tem que adotar a família. E se não puder, ela vai ficar meio perturbada, porque já é difícil como ser humano se achar sozinho assim. Então, com todas essas histórias é ainda pior. Então, Lohana, você é mais uma das meninas do Ciro. Parabéns, Ciro, por mais essa vitória. Sou sim, uma francesa. E com muito orgulho, porque a história da Lohana é uma história muito bonita e uma história diferentíssima, mas é um exemplo. Porque a Lohana acabou de falar, ela foi adotada sim, ela tem uma mãe que é carinhosa e que é uma mulher do mundo, uma mulher espetacular, uma mulher que espalha os direitos, espalha o bem pelo planeta. E ao mesmo tempo ela não perdeu o vínculo com a família biológica. Ela tem os irmãos dela, ela tem a mãe dela, ela tem os tios dela, que ela faz questão de manter essa relação. Doutora Solange, isso não é extraordinário, isso não é uma coisa inédita. Por isso é que essa é uma das minhas meninas favoritas. Com certeza, eu acho que para a Lohana isso faz toda a diferença, e para as crianças também, que se os pais pudessem, né, exercer essa paternidade como uma parceria, porque os 2 foram necessários, né? É necessário a criança ter uma filiação biológica para estar no mundo e, em alguns casos, foi necessário uma filiação adotiva. Então, por que não esses pais serem parceiros, contribuírem de uma forma integrada, né, para a educação dos filhos e manter a relação fraterna, que é tão importante, né, um referencial. Então, eu acho que você falou aí, eu sou 2. Não, eu acho que você é uma inteira, com uma história, né, uma história ampla, que só somou. Você não precisou dividir, não tem uma questão de posse. É minha filha, né? É nossa filha. Eu acho que houve essa interseção das famílias biológica e adotiva, que foi uma coisa muito boa. E você é neta, sobrinha, irmã, prima, ganhou uma rede familiar extensa, né? É exatamente o que a minha mãe Françoise disse depois da minha adoção com o Ciro Darlan. Ela disse para Fernanda, minha mãe biológica, agora a Lohana é nossa filha. Nossa, olha que coisa bonita, né? No plural, não precisa ser singular, não precisa ter uma posse, dividir, é minha, né? É nossa. E você vê que sotaque bonito que ela tem, né? Um sotaque francês, assim, gostosíssimo de ouvir. Solange, diz uma coisa, existe um problema seríssimo, que é aquela colocação de crianças provisoriamente e que depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o juiz vai lá e arranca aquela criança daquela família.
como é que fica essa criança? Como você analisa? Sangue, né? Deixa um lastro de sangue. Um lastro de sangue, como se estivesse arrancando o coração daquela criança. É isso mesmo? Eu tô exagerando? Eu acho isso uma dor sem tamanho, né? É uma coisa que eu não consigo entender o que justificaria a retirada, muitas vezes abrupta, né? Uma ruptura tão intensa, né, de uma família que está cuidando bem, que não há motivos, porque se a gente pensar, houve uma ruptura da família biológica? Houve, mas por motivos legítimos. Não foi possível aquela criança continuar naquela família por N razões, né? Mas aquela família que está cuidando, está dando amor, afeto, educação, que aquela criança está bem integrada, que reconhece como seus aqueles pais, aqueles avós, aqueles tios, aqueles irmãos, primos, o que justificaria essa ruptura? Né? A gente não entende. Silvana, você tem exemplos concretos disso? Podia mencionar aqui? Não vão ser identificados, evidentemente. Infelizmente, vários, desembargador. Nós temos exemplos em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, capital e interior, e todos baseados no biologismo. Nesses laços de sangue que não podem ser cortados, sem fundamento jurídico algum e o pior, desconsiderando os laudos psicológicos e sociais já realizados e inseridos no processo. Ou seja, são magistrados que, além de não terem a mínima vocação, eles também não consideram a sua equipe técnica. Desconsideram totalmente tudo o que a equipe... O material de prova, né? Exatamente. Eles sabem demais, né? Eles sabem demais na concepção deles, a ponto de poderem decidir, né? Além da opinião ou do conhecimento dos técnicos que auxiliam, né? Como é que foi aquele caso de Minas Gerais que o oficial de justiça foi arrancar a criança, chorava, se agarrava com a mãe? Exatamente. Foi arrancado a criança debaixo da cama com a seguinte alegação da oficial de justiça que puxou essa criança, que estava há 5 anos nessa família. 5 anos. Se você não sair debaixo da cama, sua mãe vai ser presa. E os outros filhos dessa família diziam a mesma coisa: sai, senão a mamãe vai ser presa. E essa mulher está sem esse filho até hoje. É uma pessoa acabada, destruída, que pede ajuda a todos e a gente não consegue dar o suporte efetivo porque, infelizmente, não tinha dinheiro suficiente para contratar. A criança? Como é que estará? A criança não está bem, a gente tem relatos de que a criança não está bem. Nós já pedimos pela ANGAAD para entrar na figura de amigos curi, para auxiliar esse juiz a desenvolver essa questão e a entender o sofrimento que essa criança está passando nesse corte. Ele admitiu como amigo escuro? Não, até agora não. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais não nos admite, é o segundo caso que a gente pede para entrar. O primeiro naquele notório caso Duda, da criança de Contagem em Minas Gerais, e agora nesse caso também a gente ainda não conseguiu nenhuma decisão. No de Duda a gente já tem 2 negativas. Aliás, o Supremo Tribunal Federal também cometeu um ato dessa natureza com o menino Chan, né? Que mandou o menino Chan para os Estados Unidos aí. E falando em Supremo Tribunal Federal, hoje o ministro Lewandowski, do nosso presidente, está sendo criticado porque falou que o Brasil é uma ilha de tranquilidade. Será que as pessoas que estão criticando o ministro vão sofrer alguma representação também dessas instituições? É uma boa pergunta, né? Doutor Ciro... Ou pode? O ministro do Supremo pode ser criticado. Euselita Xerém, obrigado, Euselita, pela sua audiência, pela sua participação. Ela diz assim: eu crio a minha neta, que a mãe abandonou. Quando descobriu que estava grávida e queria abortar, eu pedi que não tirasse e quando ela nasceu, peguei para criar. Hoje está com 14 anos e minha família passa por dificuldades financeiras. A mãe dela tem uma condição muito boa, mas não dá nada para minha neta. Já o meu filho, pai da minha neta, é biscateiro e tem outros 2 filhos que sustenta e cria. Com isso, todas as despesas da minha neta ficam na minha conta. Se eu entrar na justiça contra a mãe dela pedindo pensão, terei que entrar também contra meu filho?
Hein, doutora Silvana? Que drama, hein? Entendo eu que ela deve entrar, sim, com o pedido de guarda da neta, né? A guarda voenga, que hoje em dia já é uma coisa muito comum, e com pedido de alimentos para ambos, inclusive com a regulamentação da convivência familiar, tanto para aquela mãe, que depois pode, inclusive, ser acusada de abandono afetivo, quanto com relação ao pai. Mas a anônima, eu não gosto muito de leitura de anônima, não, mas como aqui não tem censura, lá de Vicente de Carvalho, dona Anônima, a senhora vai perder os nossos livros. Se a senhora se identificasse, ia ganhar um livro aqui. Mas o que eu posso fazer para ajudar a minha sobrinha, como conversar com ela e orientá-la? Meu irmão, que é o pai dela, tentou abusar sexualmente dela. Então, estou entendendo o seu anonimato, tem razão de ser. Há quase um ano, minha sobrinha tem 13 anos e o meu irmão teve outro filho que tem 6 anos. Não comentamos sobre isso em família, mas eu não posso ficar calada. Ela está ficando rebelde, com todo motivo, e não sei mais o que fazer. O meu irmão já tentou abusar da minha filha também. Gente. O que fazer? Eu acho que nós temos um problema aí. Eu acho que ficar calado não adianta, né? O problema está lá na casa, está rondando, está perturbando a todos, né? Não adianta ficar calado com isso. Este próprio abusador é uma pessoa que demanda tratamento, que demanda ajuda, porque é uma pessoa doente, né? E está adoecendo a família inteira. Eu acho que ela deve procurar ajuda. Né? Ajuda psicológica, ajuda. E aí, normalmente no Brasil, nesse momento de encarceramento, todo mundo pensa que a ajuda, no caso desse, é polícia. E não é polícia porque não resolve com polícia. Né? Direito penal é a última instância, né? Quando necessário. Mas essa família precisa de ajuda. O silêncio é a pior solução. O silêncio é a pior solução. E isso pode se desdobrar em questões mais sérias e mais complicadas. Doutora, só por coincidência aqui, nós temos um convidado também internacional que tem todas as feições do Woody Allen, né, que é um cineasta, um diretor que trata desses temas, né, familiares e tudo, né? É só uma provocação ficar no ar aqui. Ótimo, não, vamos ouvir aqui é o Philippe Dotombe. Philippe Dotombe é belga, fez muito bonito na Copa do Mundo a sua seleção, Felipe, melhor que a nossa, pelo menos não perdeu de 7-1. Eu não estava no terreno. E o Felipe é um agente que trabalha aqui pela Inscrever, que promove, junto com François Chen, um programa de espalhar os direitos humanos em todas as instituições educacionais. E o Felipe está fazendo um trabalho extraordinário. Eu queria que ele, que não tem nenhum sotaque, falasse um pouquinho sobre esse programa de escrever os direitos humanos através do mundo, Felipe, bem pertinho do microfone. Obrigado por me dar a palavra, Ciro. Eu tenho de muito agradecer a você para nos dar essa possibilidade de falar com instituições aqui no Rio, para começar, esperamos, em todo o Brasil depois, para difundir o texto dos direitos humanos da Declaração Universal, não só isso, mas também do texto da Constituição brasileira. Para a ligação com essa emissão aqui, eu sou muito amigo da Françoise Chen, da mãe adotiva da Luana, e é a Françoise que montou todo um programa para entrar nas escolas propriamente, e estamos desenvolvendo isso nas escolas municipais no Rio de Janeiro, uma por uma, e o programa até chama-se Inscrever os direitos humanos em 1.000 escolas, uma por uma, até a última esperamos. O interesse desse programa é que não é tratar só dos direitos humanos no lado difícil, que vocês estão todos tratando hoje, mas do lado preventivo. E como o desembargador Ciro Darlan falou a primeira vez na abertura de uma oficina, ele falou às crianças: vocês entenderam bem o que é direitos humanos? Aí uma mosca respondeu e o Dr. Ciro falou: então agora são vocês de aprender aos seus pais o que é. Então eu acho essa palavra tão forte, que leva uma vantagem, que empresta um poder aos jovens para começar a falar a todos.
É isso aí. Muito obrigado, Felipe. Silvana, a ANGAD tem um site e você pode colocar no seu site essa divulgação do projeto de direitos humanos? É possível? Podemos sim. Nós temos um site www.angaad.org.br. Nós temos também a nossa página no Facebook, onde nós divulgamos as alterações legislativas cada vez mais necessárias, né, para evitar reabandonos de crianças, e onde a gente busca também que a adoção consensual ela seja aceita por todos os juízes através da inserção específica dessa questão da adoção intuito personae no Estatuto da Criança o que e é do adoção Adolescente. Intuito personae para os nossos ouvintes entenderem? Então, vamos lá, doutor Ciro. A adoção intuito personae é o seguinte, é quando a mãe, geralmente a mãe biológica, escolhe a família que vai adotar a criança. Escolhe por afetividade, por afinidade, por motivos legítimos, e faz essa entrega através de uma ação de adoção que é uma adoção consensual. O que é que acontece no Brasil atualmente? Essa adoção não é aceita. Entendo eu que deve ser aceita sim, que a lei não a proíbe, mas ela não é aceita e acontece uma revitimização da criança ao ser retirada essa criança dessa família que a acolheu e que foi escolhida por aquela família biológica e entregue ao primeiro da fila ou colocado numa entidade de acolhimento institucional. Entendo que esse tipo de adoção deve ser, sim, regulamentada e aceita por todos, porque o Cadastro Nacional de Adoção, ele não é engessador. Ele cria uma ordem. Você retira a criança da família e coloca no Estado, para o Estado criar, né? Essas entidades, né? Exatamente. Pauperizadas também. Quantas crianças tem no Brasil em abrigos, doutora Silvana? Cerca de, pelo CNCA, né, Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, cerca de 40 mil crianças em acolhimento institucional. Cerca de 5 mil crianças disponibilizadas à adoção por conta da demora na destituição do poder familiar e dessa tentativa louca de reinserção na família de origem que já se provou inapta para receber aquela criança. A Wanda lá da Penha está dizendo assim, eu estou ouvindo o programa, obrigado Wanda pela sua audiência e ouça sempre, toda sexta-feira de 11 ao meio-dia, Encontro com a Justiça. E escutei os casos das crianças que foram arrancadas das famílias. Fiquei chocada. Por que isso acontece e ninguém consegue devolver as crianças para as famílias? Já conseguimos devolver algumas, outras não. Né? É um trabalho muito grande não só em termos processuais, mas em termos de conscientização. A questão de vocacionar magistrados, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Doutora Solange, o Tribunal de Justiça. Né? Exatamente. A Sônia de Souza, de Vicente de Carvalho, ela está perguntando assim, onde consigo um psicólogo gratuito para minha sobrinha? As universidades normalmente têm serviços de psicologia aplicada, né? E é um bom lugar, porque os alunos precisam exercitar a sua prática sob supervisão de um professor e ali, né, tem uma demanda muito grande de atendimento. Então, acho que é o lugar mais fácil. Agora, também tem postos de atendimento da família, da saúde da família, que normalmente estão mais lotados, mas eu recomendaria as universidades. Então, a mais Sônia, próxima da sua casa. Vicente Carvalho, você deve ter aí alguma universidade, Sônia, aí pertinho. Se tiver Universidade de Psicologia, procure, porque certamente você será atendida. Se não, tem os CAPs, né, que são unidades de atendimento de saúde da prefeitura, e tem também os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares também estão aparelhados. Sônia, se você precisa, a sobrinha precisa, você tem essas opções todas aí. Desembargador Esteves. A nossa Lohane quer completar o seu depoimento. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Em 2000, eu estava no orfanato e encontrei minha mãe e até pude dizer para ela que ela ia ser minha mãe da sorte. Eu quero saber por que agora não tem mais encontros entre as crianças e os pais. Por que a criança não pode mais escolher a sua família? Ou ao contrário? Pode? O que ela diz é que na época dela,
A Françoise foi a um orfanato, encantou-se com ela e habilitada internacionalmente, porque é uma estrangeira, ela ingressou na Vara da Infância e Juventude com essa habilitação. Depois foi regulamentada, criou-se o SEJAI, que era para controlar e para dar garantias. Burocratizou demais a coisa e daí ela está indagando por que no meu tempo não foi tão difícil e agora é. Modificou. Hoje a família estrangeira, ela só tem contato com a criança depois que chega devidamente habilitada ao Brasil. Aí se faz o primeiro encontro. Não existe esse encontro antes. Na realidade, a família estrangeira, ela recebe o perfil da criança a ser adotada. Inclusive, em alguns casos, não existe esse encontro. Nós passamos recentemente por uma questão onde não houve adequação da família que veio do exterior com a criança que se encontrava no Brasil. Não houve o link entre eles, a empatia, e esse casal voltou para o seu país de origem. Não vai perder a habilitação, entendo eu, porque não foi um problema gerado por eles. Foi falta realmente de interação criança e habilitando. Então, isso hoje realmente não existe mais essa possibilidade. Existe a possibilidade, dependendo do estado, para casais brasileiros. Por exemplo, pelo que me consta, São Paulo tem abrigos de portas fechadas. O Rio de Janeiro tem abrigos de portas abertas. Inclusive, na Vara Regional de Madureira, a primeira Vara Regional da Infância, da Juventude e do Idoso, nós teremos agora, além de 3 encontros obrigatórios nos grupos de apoio à adoção, o 4º encontro que será feito em uma entidade de acolhimento institucional, que são os antigos abrigos. Então, obrigatoriamente, para que a pessoa receba o certificado como habilitado, ela terá que conhecer a realidade da entidade de acolhimento institucional. Essa é uma área, uma juíza vocacionada, juíza Mônica Labuto. Essa é vocacionada. Eu costumo ler aqui o clipping do tribunal, mas hoje mais da metade do clipe do tribunal anuncia aqui um processo contra mim. Então eu vou me abster de fazer essa leitura, onde por ter soltado umas pessoas que não deveriam estar presos, eu virei réu. Mas isso é da vida. Mas aqui diz aqui. Sindicato aponta mais condições de trabalho de servidores da justiça. Isso está também no clipping do tribunal. Diário de Justiça, corre na 6ª Vara Empresarial do Rio um processo contra determinada pessoa. Isso não é tão relevante assim. O MP pede à Polícia Federal que investigue veto de milícia a candidatos. Motoristas penam para fazer vistoria. Lewandowski anuncia que o Brasil é uma ilha de tranquilidade graças aos juízes. Ciro, esse veto de candidato, isso costuma ser muita fantasia. Eu fui juiz eleitoral em Nova Iguaçu, de uma região que era chamada por região de miliciano, que era a Posse, onde teve aquela chacina da Posse. E tinha essa história toda que os milicianos, o miliciano, por vezes, tem um marginal, um grupo paramilitar, ele atua às vezes muito internamente com a comunidade, né? Há um problema nas relações sociais que levam, por vezes, as comunidades a legitimarem este papel marginal, né? E aí o Ministério Público, né, e às vezes a própria Justiça, que não sabe nem onde fica, né, o local, os limites da zona eleitoral, não, porque naquela região, aí fica uma fantasia muito grande. Claro que tem essas coisas dos milicianos, e eles são muito bem votados, agora são votados um voto secreto, porque há relações sociais que legitimam essas práticas perversas, né? Então é um caso muito sério, mas é muito fácil fazer discurso em cima disso, né? A maioria das vezes a Justiça só sabe onde fica o fórum, né? A maioria das vezes. Os fóruns melhores, né? Aqueles mais bem votados. Mas a Carolina lá de Ramos, obrigado Carolina pela sua participação, ela pergunta assim, existe muito abandono de crianças com necessidades especiais? Eu não saberia dizer esse número, mas existe, e existem muitas crianças também com necessidades especiais para serem adotadas, né? Eu entendo que essa criança demanda um atendimento, um cuidado, uma dedicação, um tempo muito maior que uma criança que se desenvolve sadiamente, né? Aí o Fábio lá de Jacarepaguá, se desculpe a minha correria, porque eu prestigio todas as perguntas dos ouvintes. Fábio de Jacarepaguá pergunta assim,
como a mesa vê a adoção de crianças por casais homoafetivos. Aí ele botou aqui homossexuais, mas são homoafetivos. Com a maior naturalidade. O que importa realmente é sempre o atendimento ao melhor interesse da criança, seja por quem for. E Maria, lá de Mesquita, obrigado Maria, você está concorrendo aqui aos nossos gibis e ao nosso livro. Meu marido me abandonou e nunca deu nada para os nossos filhos. Eu sempre o ajudei. Estamos separados há 20 anos, mas ainda estamos casados no papel. Hoje em dia ele está muito bem de vida e mora no Maranhão. Todo mundo que está no Maranhão está bem de vida. Eu estou muito doente e quem precisa de ajuda sou eu. Posso entrar na justiça por meus direitos? Já está atrasado. Eu temo, dona Maria, que a senhora, se a senhora passou 20 anos sem precisar do Maranhão, é difícil a senhora conseguir provar que depois de 20 anos a senhora tem necessidade do Maranhão. De forma que a senhora deveria ter feito isso há 20 anos atrás, há 18 anos atrás. Hoje, a senhora pode entrar, ninguém é proibido. Todo mundo tem acesso à justiça. Ela pode precisar agora, não precisou antes, vai precisar. Então a senhora entrar, pode entrar na justiça com os seus direitos e vai ser um pouco mais difícil. Bom, Ciro, que o Brasil precisasse menos do Maranhão, né? É verdade, quanto menos precisar, melhor. Mas, doutora Silvana, nós estamos encerrando o nosso programa e eu queria que a senhora utilizasse para as suas palavras finais, repetisse aqui o site da ANGAD, como as pessoas podem procurar esse apoio para a adoção, e muito obrigado pela sua presença. Obrigado, senhor. A ANGAD está disponibilizada tanto no Facebook, a ANGAD, com 2 A's no final, e no www.angaad.org.br. No Rio de Janeiro nós temos vários grupos de apoio à adoção localizados em Cascadura, Flamengo, centro da cidade, Tijuca, Barra. Compareçam às nossas reuniões, a gente divulga sempre no Facebook, tiramos dúvidas também nos nossos grupos de apoio que funcionam no Facebook, usamos as redes sociais em benefício das crianças alijadas à convivência familiar. Doutora Solange, muito obrigado pela sua presença, minha querida Lohana, minha filha preferida, muito obrigado pela presença de todos meus queridos companheiros de programa e até a próxima sexta-feira, quando vamos tratar das ONGs, um problema sério, tem ONGs boas, tem ONGs mais, e vamos trazer aqui esse tema para o debate. Muito obrigado e até a próxima semana. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.